Eu quero trazer a você uma reflexão da palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Marcos, capítulo 6, e o versículo 45, que diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto lhe despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo a dificuldade de remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. E eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados à vista deles. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Graças a Deus. Meus amados e minhas amadas, amigo, amiga, telespectador, que está neste momento conosco aqui no Orando com o Brasil, quero trazer uma reflexão da Bíblia Sagrada, baseada nesse texto que nós lemos, que fala sobre um grande feito que Jesus operou, que foi andar por cima das águas, diante de uma grande tempestade, e ali ele socorreu os discípulos. A palavra de Deus diz que Jesus, ele havia realizado uma grande multiplicação de pães e peixes, havia alimentado uma grande multidão, e a Bíblia diz que Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e seguissem viagem, e ele subiu ao monte para orar. Mas à 4ª vigília da noite, o barco que os discípulos estava sendo açoitado pelas ondas, e a Bíblia relata que o vento era contrário. A Bíblia relata que grande era a tempestade, e Jesus não estava ali presente com eles fisicamente. Acredito que em algum momento eles acreditavam que Jesus viria logo em seguida num outro barco atrás, mas Jesus não veio. Jesus foi para o monte para orar. E ali os discípulos enfrentaram uma grande tempestade. E aqui eu quero dar um tema a esta breve reflexão que tem o seguinte título: Aprendendo com a tempestade. O que nós aprendemos com as tempestades? Nós sabemos que o mundo está passando uma grande tempestade, esta pandemia que este vírus está causando, né, no mundo, economicamente, familiarmente, socialmente, né, tem abalado as estruturas governamentais de diversos países. E nós observamos que muitas pessoas estão até em desespero. Claro que é algo preocupante, nós temos que seguir as orientações dos governos, mas não deixa de ser uma tempestade, né? Por exemplo, aqui em Manaus, nós não estamos podendo realizar nossos cultos nas congregações ainda. Creio que em breve vamos retornar. E isso também tem abalado pessoas, né? Pessoas ligam: poxa, pastor, quando é que nós vamos retornar ao templo para adorarmos a Deus juntos? Né? Pessoas ficam tristes, pessoas ficam angustiadas. Quase todo dia chega mensagem, né, de pessoas que estão angustiadas, mas este é o momento que Deus está permitindo essa tempestade. E aqui, ao analisar tudo o que tem acontecido no mundo, pessoas morrendo, pessoas adoecendo, pessoas que até nós conhecemos sendo acometidas aí, sendo atingidas por este vírus, e nós observamos essa grande tempestade que o mundo está enfrentando. E aí, ao meditar na palavra esta semana, antes de vir para o programa, eu pude fazer uma analogia do que os discípulos passaram naquela tempestade e o que nós podemos extrair como aprendizado para nós naquela tempestade. A primeira coisa que eu pontuei aqui, primeiro, o que é uma tempestade? Para que você possa compreender. Tempestade é uma agitação violenta do ar, acompanhada geralmente com chuvas e trovões, né? O ar se agita,
né? Vem chuva, vem trovão, o vento era contrário, mas uma coisa é você passar uma tempestade dentro da sua casa sendo segura, mas olha só aonde que os discípulos estavam. Quem já viajou de barco e passar uma tempestade no barco é algo assombroso, é algo até desesperador, podemos dizer assim, porque o barco balança, a água entra para dentro do barco e os discípulos estavam ali com medo de sofrer um naufrágio. Mas enfim, tempestade também é sinônimo de perturbação, né? Você fica perturbado. Tempestade é sinônimo também de agitação espiritual, agitação na alma. Tem pessoas que estão passando tempestade na sua alma, uma tempestade espiritual, que não conseguem se levantar para orar, que não conseguem se levantar para ler a Bíblia, que não conseguem se levantar para adorar a Deus. Ah, pastor, mas eu não estou podendo ir para a igreja, mas não é pelo fato de nós não podermos ir ao templo físico. Isso vai nos impedir de adorar a Deus, isso vai nos impedir de orarmos, isso vai nos impedir de buscarmos a Deus. Pelo contrário, agora é o tempo, porque pessoas que diziam assim, eu não tenho tempo para buscar Deus, agora tem todo o tempo. Está em casa para dobrar o joelho, para falar com Deus, para orar a Deus, para buscar a face do Senhor Jesus. Enfim, tempestade é sinônimo também de sofrimento, de confusão. Tempestade é sinônimo de sentimentos ruins. Eu não sei qual a tempestade da tua alma hoje que está vindo sobre você, sobre a sua família. Talvez grande parte da sociedade está passando a tempestade que o coronavírus está trazendo. Mas o que nós aprendemos com a tempestade? Primeiro, Jesus permite a tempestade. Jesus está permitindo essa tempestade no mundo. Jesus está permitindo essa tempestade na sociedade, esta pandemia, assim como ele permitiu a tempestade ali com os discípulos. Os discípulos, a Bíblia diz que em algumas traduções, que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco. Jesus ordenou os discípulos a entrarem no barco. Será que Jesus não sabia que eles passariam por uma tempestade? Jesus sabia. Jesus sabia que eles iam passar por uma tempestade. Mas aqui no final desse texto, diz assim, olha, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Antes da tempestade, eles haviam presenciado um grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas a Bíblia relata que o coração deles havia ainda endurecido. A Bíblia não fala especificamente o que eu vou afirmar aqui, mas nós entendemos, né? É uma interpretação minha, podemos dizer assim, que será Jesus, vendo o coração duro dos discípulos diante do milagre que eles estavam operando ali, Jesus disse, vou permitir uma tempestade na vida de vocês, para que vocês possam amolecer esse coração. E é isso que às vezes acontece conosco. Jesus vê a dureza do coração do homem, a dureza do coração da humanidade, aí ele permite uma tempestade, ele permite uma situação, ele permite um problema para que possamos nos lembrar dele, para que possamos voltarmos o nosso coração para ele. E foi isso que aconteceu. Jesus permitiu aquela tempestade, aleluia, e a Bíblia diz que ele obrigou seus discípulos a entrar no barco. Eu quero dizer a você, Jesus, ele está permitindo essa tempestade na tua vida, mas ele não está permitindo essa tempestade para você ser um fracassado, para você ser um derrotado. Ele não está permitindo essa tempestade para que você venha murmurar. Ele está permitindo essa tempestade porque ele quer trabalhar no teu coração, ele está trabalhando na tua fé, ele está trabalhando no teu caráter, ele está trabalhando na tua vida. Segunda coisa que aprendemos nesse texto, a Bíblia diz que Jesus, lá em terra, estava avistando os discípulos no final da tarde. O que eu aprendo? Primeiro, Jesus permite a tempestade. Segundo, Jesus está contemplando a tempestade. Jesus está vendo o que está acontecendo na terra. Jesus está vendo o que está acontecendo no mundo. Ele está vendo o que está acontecendo com a tua família. Talvez você diga, Jesus não está me vendo, pastor. Ei, Jesus está vendo sim você. Jesus está contemplando a sua vida. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 4, e o versículo 13, assim, ó. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Hebreus 4, 13. Nada em toda a criação está oculto.
Deus está vendo todas as coisas. Salmo 34, 15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Olha só, vou repetir, hein? Salmo 34, 15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Ou seja, os olhos do Senhor vão olhar para quem? Para o justo. E os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Jesus está contemplando você na tempestade. E o que Ele quer que você faça? Que você venha clamar, que você venha orar. E aí o que aconteceu? Os discípulos já à quarta vigília da noite, por volta das 3 horas da manhã aproximadamente, escuro, tempestade, e eles avistam aquele homem andando por cima das águas. E o que me chama a atenção aqui é que eles não reconheceram Jesus na tempestade, né? Eles não reconheceram que era o mestre, eles se apavoraram, se assombraram, porque eles pensavam que era um fantasma. Eles imaginaram que era um fantasma. E eles se desesperaram. E aí Jesus levantou a voz e diga: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. O que eu aprendo na tempestade? Primeiro, Jesus permite a tempestade. Segundo, Jesus está nos contemplando na tempestade. Terceiro, você tem que reconhecer Jesus na tempestade. E tem muitas pessoas que não reconhecem a presença de Jesus na tempestade. Eu quero dizer a você nessa noite, você que está distanciado dos caminhos do Senhor, você que está afastado da igreja, você, aleluia, que é ouvinte da palavra de Deus, mas nunca abriu o teu coração para Jesus. Reconheça Jesus nessa tempestade que você está passando, nessa luta, nessa tribulação que você está passando. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Reconheça Jesus como aquele que tem o poder para acalmar o vento, para cessar essa tempestade. E aí o que é que aconteceu? Jesus entrou no barco e o vento cessou, a tempestade parou. Aleluia! Jesus cessou a tempestade. Eles reconheceram Jesus na tempestade. Eles não reconheceram, aliás, Jesus na tempestade. E é o que às vezes muitas pessoas fazem. No meio da luta, só reconhecem Jesus quando tudo vai bem. Não, Jesus está me abençoando. Só reconhece Jesus quando está empregado, está com saúde, quando está tudo dando certo. Ah, Jesus está comigo. Mas e na tempestade? Reconheça Jesus na tempestade, nessa luta, nesse problema, nessa enfermidade. Eu quero dizer a você que assim como Jesus foi de encontro aos discípulos no meio daquela tempestade hoje, e assim como os discípulos se surpreenderam, Jesus, ele vai te surpreender, ele vai agir de uma forma sobrenatural, porque talvez os discípulos esperassem que Jesus viesse no barco, mas Jesus ele veio andando por cima das águas. E ali, em outra tradução, em outro texto, essa mesma narrativa aqui está lá em Mateus capítulo 14, 22 e João capítulo 6, versículo 16. E um deles fala que Pedro disse assim: Senhor, se és tu mesmo, faça com que eu ande por cima das águas. E ali a Bíblia diz que Pedro foi andando por cima das águas, mas ele começou a afundar, né? E ali Jesus socorreu a Pedro. Eu quero dizer a você que pela tua fé, você também vai andar por cima das águas. Você vai superar essa tempestade, porque o Senhor está indo ao teu socorro. Talvez você diga: pastor, mas eu não consigo, eu tenho medo, eu duvido. Jesus ele vai estender a mão para você hoje. E ele vai segurar em tuas mãos e ele vai fazer você andar por cima das águas. Ele vai operar o milagre que você precisa, mas preste atenção. Jesus está permitindo a tempestade. Jesus está contemplando a tempestade. E Jesus está indo ao teu encontro nessa tempestade, mas reconheça a presença dele. Volte para Jesus, abra o teu coração para Deus, te reconcilia com o Senhor. E para finalizar, qual foi a palavra de Jesus naquela tempestade? Tem de bom ânimo,
Na tempestade não podemos perder o ânimo. Os discípulos já estavam desanimados, já desesperançados. Ei, levante a cabeça, tenha ânimo. Jesus vai renovar a tua alegria, vai renovar a tua fé nesta noite. Jesus, ele vai renovar o teu ânimo. Não perca o ânimo. Pastor, mas está difícil. Não perca o ânimo. Deus falou para Josué diversas vezes: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Nós vamos agora para um louvor que tem por tema caminho no deserto. E é o que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai abrir um caminho no deserto. Ele vai repreender essa tempestade e a tua vitória vai chegar em nome de Jesus.